Olá, eu sou o Robson, da RH Soluções e Contabilidade, e minha colega Heloísa. Estamos fazendo alguns vídeos, alguns documentos, algumas planilhas para facilitar o entendimento sobre algumas coisas. Eu escolhi o assunto hoje sobre ISSQN. Então, temos três tipos de casos que o imposto deve ser recolhido de forma diferente. Eu tenho o serviço normal, que é o prestador do serviço, ou seja, o contratado deve já recolher o ISSQN do serviço. Por exemplo, um serviço de manutenção. Por que daí esses serviços podem ter que ser o prestador? Porque esse serviço de manutenção não é feito dentro do estabelecimento do contratante. Esse serviço, por exemplo, serviço de consultoria. Serviço de consultoria é um serviço que o prestador recolhe por causa que ele faz do estabelecimento dele. Já os serviços que devem ser retidos pelo tomador do serviço, pelo contratante, são obrigatoriamente aqueles serviços que têm que ser feitos no local do serviço, no seu estabelecimento. Esses serviços devem ser recolhidos no local do serviço, ou seja, na cidade, no município onde foi feito o serviço. E que tipo de serviços são esses? São, por exemplo, execução da obra, por exemplo, empreitada, subempreitada, construção civil, hidráulica, pavimentação, concretagem. Esses serviços são os 7.02, todos devem ser recolhidos pelo contratante, ou seja, o tomador do serviço. Mais uns assim, demolição, edificações em geral de estradas, pontes. Vamos abranger mais um serviço. Florestamento, reflorestamento, esses serviços. Por que reflorestamento? Se tu for plantar uma árvore tu vai plantar no estabelecimento do tomador, ou seja, esses serviços devem ser recolhidos por ele, eles devem ser retidos no pagamento da nota fiscal ou da RPA, e na hora o tomador deve gerar a guia sobre esse serviço. Limpeza e dragagem, 7.18. Tem mais serviços aqui. Deixa eu ver. Serviço de música. Eventos, por exemplo, foram fazer o governador foi no estabelecimento para fazer uma inauguração lá de alguma planta, de alguma coisa. Daí foi contratado um som para lá para ele fazer um discurso. Esse serviço deve ser retido pelo tomador do serviço. E serviço de transporte, quando não for com um serviço de transporte de frete, for um outro tipo de transporte, esse é o serviço 16.01. Porque o serviço de frete é tributado pelo ICMS e não pelo ISSQN. Serviços de mão de obra. Mão de obra, como é que o contratado vai fazer o serviço de mão de obra no estabelecimento dele? Não tem como, tem que ser no estabelecimento do contratante, ou seja, esses serviços são obrigatoriamente recolhidos pelo tomador. Tem mais um que esse é meio confuso. Ó, do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário. Por que esse serviço não é recolhido pelo prestador? Por causa que o contratante é o intermediário. Ele providenciou o intermediário desse serviço, ou seja, não é nem no estabelecimento do contratante, nem do contratado, ou seja, fica entendido que esse serviço deve ser recolhido pelo tomador. E o terceiro caso que eu queria falar, né, eu já falei da teoria, por que deve ser recolhido pelo contratante ou pelo contratado. Quando é por RPA,
Cada município tem a sua regra em geral, mas na maioria dos casos deve ser retido o ISSQN pelo contratante. Por esse motivo também o contratante já se garante que ele vai fazer a RPA. Não é uma obrigação isso, mas já fica de regrinha que o contratante já faz a RPA para garantir o recolhimento de todo do INSS, do Imposto de Renda e do ISSQN. Daí assim ele fica responsável por isso. Gente, esse vídeo aqui eu tentei gravar ontem umas 500 vezes e sempre errava. E eu domino esse assunto. Eu tô aqui falando serviços que eu atendi muito. E também, o que eu quero dizer é que antes de, quando você estiver pensando em desistir de alguma coisa que você gosta, tente outra vez. Tente outra vez. Lembra daquela regrinha lá de física, do primeiro ano do ensino médio? A regrinha da distância, velocidade e tempo. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Então, faça outra vez e não desista. Eu ia fazer um resumo sobre isso, mas pra que se eu sei isso aqui? Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E até mais.